Olá a todos, bem-vindos ao Mocho. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente ao nono ano sobre funções, mais concretamente sobre a função de proporcionalidade inversa. A questão consiste no seguinte: na figura ao lado está representada parte do gráfico de uma função f de proporcionalidade inversa. Ok? Sabe-se então que o ponto 5,2 pertence ao gráfico de f, há de ser este ponto aqui. E tem aqui três questões. Na primeira questão, o ponto 2,5 também pertence ao gráfico da função f. Uma questão, justifica então a tua resposta. Bem, algumas notas iniciais que deverão retirar daqui. Se a função é de proporcionalidade inversa, vocês devem logo ter em mente exatamente a expressão algébrica da função, ou estrutura que define exatamente essa proporcionalidade inversa. Não é nada mais do que y igual ao valor da constante sobre x. E devem saber também, neste caso, que a constante de proporcionalidade inversa, se resolverem esta equação em ordem aqui à constante, daqui também podem retirar que a constante não é nada mais do que o produto entre o x e o y. E isto é importante. Bem, agora relativamente à questão em si, é questionado então se o ponto 2,5 pode pertencer à função f, sabendo então que este ponto 5,2 pertence à função. Bem, vocês aqui têm que ter algo em mente muito importante, que é o seguinte: em qualquer ponto da função, qualquer ponto que seja ele, o valor da constante mantém-se sempre o mesmo. Ou seja, daqui podemos tirar o valor da constante, há de ser igual ao produto entre o x e o y, e sabemos que aqui o x é 5 e aqui o y é 2. A constante há de ser então 5 vezes 2, então a constante será 10. E aqui o importante a reter é que esse valor da constante se mantém igual para todos os pontos da função. Para este, mantém-se igual para este, mantém-se igual para todos os pontos que pertencem à função. Daí se me perguntam se este ponto 2,5 pertence então ao gráfico, o que eu terei de verificar aqui é se a constante continua a dar exatamente o mesmo resultado. Ok? E se vocês têm aqui que o ponto de coordenadas 2,5, se ele pertencer ao gráfico, então a constante, ou seja, o produto entre o x e o y terá também que ser 10. Ok? E é isso que vamos observar. Fazendo então aqui o produto do x pelo y, isto dá 10 e é exatamente, e como a constante é 10, então o ponto 2,5 pertence, ok? Então podemos dizer que o ponto 2,5 pertence a f, ok? Bem, isto aqui é importante, retenham mesmo isto. Qualquer ponto que pertence à função, o produto das suas coordenadas terá que se manter constante e será exatamente igual ao valor da constante de proporcionalidade inversa. Se este produto desse diferente de 10, o ponto então não pertencia aqui à função de proporcionalidade inversa. Bem, agora aqui indica o valor de f de 1. Bem, vocês devem encarar isto, o valor da f de 1, isto exatamente, estão-me a pedir a imagem, isto representa o f de 1 todo, representa a imagem, quando o objeto, ou seja, quando o x vale exatamente 1. Ou seja, o x aqui é 1, há de interceptar, por exemplo, a função aqui, e eles estão-me a pedir exatamente o valor aqui da imagem quando o objeto é 1. Okay? Isto é bastante fácil de fazer, porque sabendo então que a constante é igual ao y vezes o x, sabendo ainda da linha anterior que a constante é 10, sabendo ainda que este ponto há de pertencer à função, então a constante aqui terá de voltar a ser 10. Okay? Bem, e o que é que eu sei sobre este ponto? Este ponto terá de coordenadas, o x é 1 e o y é exatamente f de 1. Então eu posso ir aqui à definição da constante e dizer, ou seja, vou pegar aqui na definição da constante e vou dizer então que 10 terá de ser igual a qualquer y vezes x, ou seja, a qualquer produto das variáveis. Bem, então se eu sei que neste caso o x é 1, então eu tenho aqui uma equação onde posso resolver. 10 há de ser igual a y vezes 1, ou seja, daqui concluo que o y terá então que ser 10. Então o valor de f de 1 é exatamente igual a 10. Ok?
devem saber interpretar este tipo de situações. Quando vos questionam o f de 1, estão-vos a perguntar a imagem quando o objeto é 1. Estão-vos a pedir o valor de y quando o x vale 1. Ok? Bem, aqui na questão 2.3, escreve a expressão analítica da função f. Devem saber, então, que a estrutura da expressão analítica de qualquer função de proporcionalidade inversa escreve-se sempre desta forma: y igual a k a dividir por x, ou quociente entre a constante e o x. A única coisa que precisam então de calcular para escreverem a expressão é exatamente o valor da constante. E como este valor já vimos em linhas anteriores, que é dado pelo produto entre o x e o y, podemos pegar então neste ponto aqui e dizer que a constante é 5 vezes 2. Então o valor da constante é exatamente igual a 10. Então qual é a expressão analítica desta função f? Agora, como estamos a falar da função f, substituímos então este y exatamente por f de x, ok? É o nome da função. Isto é a estrutura genérica y igual a k sobre x. Se a função for f, escreverão então em vez de y f de x. Se for g, escrevem g de x, z de x e por aí em diante. Igual então ao valor da constante, que é 10, a dividir por x, e tem então aqui a expressão analítica da função f. Fica então aqui a sugestão para a resolução desses exercícios com a função de proporcionalidade inversa. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.